Uma boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos chegando aí na reta final da apuração desse segundo turno em algumas das 54 cidades do Brasil inteiro. Nós acompanhamos o quadro das eleições em todo o Brasil pelo Ministério das Relações Institucionais, das 54 cidades, entre algumas que não encerraram a sua apuração. Mas queremos dizer que, na nossa avaliação, esse resultado final do segundo turno estabelece para essas eleições municipais algumas marcas. A primeira é a marca da reeleição. Nós estamos encerrando o segundo turno com a maior taxa de reeleição da história do país, desde quando foi estabelecido o Estatuto da Reeleição. Chegou a ser 83% no primeiro turno. A taxa mais elevada de reeleição na história do Brasil tinha sido na última eleição, no meio da pandemia, em torno de 60% de reeleição. Nesse segundo turno vai se confirmando aqueles candidatos que estavam no governo de também ter reeleição. Então foi uma eleição da onda da reeleição. Os prefeitos que estavam nos governos se aproveitaram do bom momento de recuperação econômica do país, do aumento recorde da transferência de recursos do governo federal direto aos municípios. Nós tivemos no mês de setembro o maior repasse do Fundo de Participação dos Municípios, foi um recorde, mais de 20% de aumento em relação ao ano passado. E no ano passado a gente fez, já tinha 18% de aumento em relação a 2022. Nós tivemos um aumento do repasse do Fundeb, chegou um aumento de 22% a mais do Fundeb direto aos municípios. No ano passado, o governo do presidente Lula conseguiu negociar junto ao Congresso Nacional a compensação do ICMS que havia sido retirado por uma operação de boca de urna pelo governo Bolsonaro em 2022. Essa compensação, operação do ICMS foi feita no ano passado, o que significou também um aumento importante do repasse desse recurso, porque 25% dele vai para os municípios, além daquilo que já foi noticiado em vários analistas, também do repasse recorde, pagamento recorde, do volume de recursos do governo federal, seja a retomada da Minha Casa Minha Vida, seja de obras fundamentais do governo federal, obras que impactam os municípios, ou seja também através do grande repasse de recursos através das emendas parlamentares. Então, a marca dessa eleição é a marca da reeleição. Aqueles prefeitos que estavam no poder e aproveitaram desse bom momento econômico do Brasil, do crescimento econômico, da redução do desemprego, do aumento dos recursos para os municípios pelas políticas do governo do presidente Lula, conquistaram a reeleição. Uma segunda marca é a derrota de todos os ex-ministros de Bolsonaro. Todos os ex-ministros de Bolsonaro que concorreram às eleições municipais foram derrotados no primeiro ou no segundo turno. No primeiro turno foi o Ramagem, ex-diretor da BIM, derrotado no Rio de Janeiro. Foi o coach de sanfoneiro do Bolsonaro lá em Recife, derrotado pelo João Campos. E agora o ex-ministro da Saúde, responsável por uma das ações mais criminosas durante a pandemia, o ex-ministro Queiroga, foi derrotado no segundo turno em João Pessoa. E ícones do bolsonarismo da extrema-direita também foram derrotados nesse segundo turno. No caso de Belo Horizonte, a derrota do Bruno Engel, que é o discípulo do Nicolas Ferreira e é um dos ícones da extrema-direita nas redes sociais. A derrota do André Fernandes na cidade de Fortaleza. A derrota do Éder Mauro na cidade de Belém. A derrota do JK na cidade de Santarém, que são ícones do bolsonarismo, que são expoentes aí nas redes sociais. O André Fernandes é o campeão das redes sociais da extrema-direita do bolsonarismo, nesse momento, foram derrotados nesse segundo turno. Quero registrar aqui também, aí, não só como ministro das Relações Institucionais, que faz relação com os governadores e com os prefeitos além do Congresso Nacional, mas também como eleitor aqui da cidade de São Paulo, como paulista, que sinceramente eu nunca vi uma ação criminosa tão grave de crime eleitoral, de abuso do poder econômico, como cometido pelo governador de São Paulo no dia de hoje.
O governador de São Paulo, ao lado do seu candidato, na sede do governo, propagou pela cidade de São Paulo uma mentira falsa. Ele repetiu o laudo falso no primeiro turno do outro adversário do nosso candidato Guilherme Boulos, usando o poder que tem político de ser o chefe da Polícia Militar, de ser o chefe do sistema penitenciário do nosso estado, ser o chefe da Polícia Civil, ou seja, o chefe de todos os instrumentos de inteligência possível, propagando uma mentira. Tanta mentira que ele não fez aquilo que deveria ter feito caso fosse verdade, é encaminhar qualquer informação como essa ao Tribunal Regional Eleitoral e a operação compartilhada que existe de inteligência coordenada pelo Ministério da Justiça. Ou seja, se fosse verdade, ele deveria ter encaminhado de imediato ao TRE e o compartilhamento da operação de inteligência das organizações criminosas coordenadas pelo Ministério da Justiça. Nem o Ministério da Justiça, já foi dito pelo nosso secretário nacional de Segurança Pública, nem o Tribunal Eleitoral recebeu qualquer informação, porque a informação é falsa, é um laudo falso. Se fosse verdade, ele teria prevaricado ao não encaminhar aos órgãos corretos que ele já tem encaminhado. Aqui é falso, né? Um exercício de tentar influenciar no resultado eleitoral, algo que eu nunca vi nenhum governador do estado de São Paulo fazer. Eu tenho 53 anos, mas comecei a acompanhar as eleições, me envolver, participar das eleições desde a juventude lá, desde as primeiras eleições democráticas.